Aqui a gente tem meu tripé, né? Minha garrafinha. Mas vamos lá. Primeira parte da respiração celular. Vamos primeiro analisar o que significa a respiração celular. O objetivo principal dela vai ser você pegar o alimento rico em amido, principalmente. Você vai quebrar ele. E na hora que você quebra esse alimento, você vai quebrar ele para quê? Para obtenção de energia. Ou seja, ATP. Beleza? A gente vai pegar principalmente não, né? A gente vai pegar aqueles alimentos ricos em glicose, que vem dos carboidratos e o amido, né? O amido, ele é a principal fonte que a gente tem, né? A gente quebra o amido. Então tá, vamos lá. A gente tem as etapas da respiração celular. A gente tem a primeira etapa, que é a glicólise. A glicólise, ela ocorre no citosol ou hieloplasma, que fica dentro do citoplasma, é aquele líquido do citoplasma. E aí, a gente tem o ciclo de Krebs, que é o segundo, e ele é feito na matriz mitocondrial. E depois, por último, a gente tem a fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais. O que você precisa saber? Isso daqui, cara, você precisa muito saber aonde que acontece, tá? Porque isso daqui despenca nas provas. Você precisa saber guardar onde que acontece cada um. Porque é muito fácil de você confundir isso daqui. E às vezes ele coloca uma coisa toda certinha sobre a glicólise, mas fala que ela acontece na matriz mitocondrial. Já tá errado, entendeu? Então você tem que guardar isso. E tem que saber também que a glicólise, ela é a única etapa que ela é anaeróbica. Então, o A na frente, né, significa aqui é negação. Então, ela é anaeróbica. As outras duas, elas são aeróbicas. O que significa anaeróbica? Você não usa oxigênio para você fazer, tá bom? Então, agora a gente vai ver aqui. A gente tem a glicólise, que é a primeira etapa da quebra da glicose. E a gente vai ter essa fórmula aqui, que eu só desenhei a fórmula estrutural para ter mais noção, né? Tem 6 carboninhos, aí você tem aqui os 12 oxigênios. 12 oxigênios? Não, perdão. Você tem aqui 6 oxigênios. Isso, 6. Eu buguei um pouco, desculpa ter demorado. Tem 6 oxigênios e tem 12 hidrogênios, como mostra aqui na fórmula, que é a fórmula da glicose que a gente conhece. Aí, agora você vai ter nessa fase aqui a quebra da glicose, a quebra dela em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, que é essa fórmula aqui, C3H4O3. Então, você meio que quebrou. Aqui, na verdade, a gente pensa que vai ficar 12, mas na verdade ficou 4. Agora, a explicação certinha eu não tô lembrada agora, mas isso não importa muito, tá? Então, virou o ácido pirúvico. Você quebrou já em duas, né? E aí agora, o que você tem que saber também, antes de eu começar a explicar o ciclo em si, né? O que acontece... O ciclo não, né? O que acontece lá. A gente tem o NAD. O NAD, o nome dele é nicotinamida adenina dinucleotídeo. Calma que você não tem que saber esse nome. Mas só pra dizer, né, que o NAD, ele é uma coenzima que é formado pelas vitaminas do complexo B. Então, assim, tá tudo envolvido, sabe? Aquele complexo B que a gente tem que ingerir, né? As vitaminas B. Então, beleza. O que o NAD faz? O NAD é como se fosse uma policiazinha. Ele é como se fosse uma polícia que tá lá e ele vê elétrons e hidrogênios que nesse processo aqui da quebra, né, da glicose e tal, dos carboninhos, quando vai quebrando, ele vai soltando, né, ele vai liberando hidrogênio, vai liberando energia, né, elétrons. Então, o NAD, ele vai lá e pega, ele captura. Na hora que ele vê um elétron, um hidrogênio sobrando lá, ele vai lá e pega, entendeu? Então, para cada elétron e hidrogênio, existe um NAD só, tá bom? Então tá, ele vai lá, captura e carrega energia para produzir o ATP, que é o principal objetivo que a gente quer, né? E aí a gente tem que saber que às vezes a gente vai aparecer, por exemplo, assim, vai aparecer NAD+, e aí vai ter uma setinha indicando NADH. O que significa isso? A coenzima, né? Essa coenzima aqui, o NAD, ele é escrito dessa forma, NAD+. E o que acontece? Quando ele captura esse hidrogênio, esses elétrons, ele fica na forma oxidada dele, porque a gente sabe que quando recebe hidrogênio, fica oxidado.
Então, de NAD+, ele passa a ser o NADH, entendeu? Então é o mesmo, só que ele se transformou em NADH porque ele conseguiu captar, né, o elétron e o hidrogênio. E aí você vai encontrar nos livros assim, né, mas formalmente ele não captura, né? Ele é um aceptor de elétrons e de hidrogênios, tá bom? Agora eu vou virar a página aqui e eu vou gravar outro vídeo para explicar o processo, tá?